Olá, a proposta do governo que cria o contrato de trabalho verde e amarelo recebeu no Congresso 1.930 emendas, que são sugestões de mudanças. A medida provisória cria uma modalidade simplificada com menos direitos trabalhistas e isenção de tributos para a contratação de trabalhadores entre 18 e 29 anos. O Executivo aposta no incentivo para facilitar a entrada do jovem no mercado de trabalho. Para analisar a proposta, nós ouvimos os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Elias Vaz, do PSB de Goiás. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Começar perguntando ao deputado Sanderson, que é do partido do governo. Houve muita crítica da oposição em relação ao fato da proposta ter sido apresentada como medida provisória, que já tem força de lei, em vez de projeto de lei. O senhor acha que esse caminho pode ser revisto, pode ter alguma modificação? O governo, entendendo a urgência na criação de empregos, decidiu, e isso foi uma decisão técnica, a partir do Ministério da Economia, de que uma medida provisória, sim, poderia surtir ou gerar os efeitos que o próprio mercado precisaria. Então, nós apresentamos, o governo federal apresentou a medida provisória 905 e busca agora o entendimento do Congresso Nacional, que, afinal de contas, será o Congresso o avaliador dessas medidas apresentadas pelo governo Jair Bolsonaro. Nós entendemos que caberá à Câmara, no caso nós aqui, deputados federais, analisarmos essas mais de 1.900 emendas. Eu mesmo apresentei uma emenda, porque o projeto foi trazido à Câmara justamente para o Congresso entrar nesse debate, que é um debate que busca, em última análise, retirar milhões de pessoas do subemprego, do emprego informal, trazendo-os para a formalidade do trabalho no Brasil. Então, jovens de 18 a 19 anos, através dessa medida, serão incluídos no mercado de trabalho e, com isso, poderão apresentar seus potenciais de trabalho para logo ali na frente serem efetivados. É uma medida emergencial que, depois de aprovada, trará resultados imediatos, inclusive na produção em diversos setores da economia brasileira. Deputado Elias Vaz, o senhor acha que o Congresso vai pactuar aí essas mudanças, vai concordar com essa medida provisória? Bom, primeiro, eu quero questionar o instrumento medida provisória para mudar uma lei de 1943, né? Uma lei que tem 76 anos, que é a CLT. São vários artigos da CLT que estão sendo alterados. Eu cito um, por exemplo, né, o artigo 329, que está sendo revogado da CLT, que trata sobre a questão do professor ter direito à folga aos domingos, né? Então, quer dizer, uma questão que ninguém tocou nisso, quer dizer, agora é uma medida provisória, qual o caráter de urgência que tem para fazer isso, quer dizer, já se tornou uma regra. Esse item específico trata apenas de professores, deputado, ou de outras profissões também? Ele está falando de várias profissões, mas tem um artigo específico que ele revoga, que é o artigo 329, que trata especificamente de professor, né? Quer dizer, a não exigência, por exemplo, de registro profissional, no caso do jornalista, né? Do mesmo de quem mexe com seguro, o corretor de seguro. Então, são várias situações que estão sendo colocadas por essa medida provisória, com a alegação de que vai gerar emprego, né? Que foi o mesmo discurso da questão da reforma trabalhista. Na verdade, trata-se de uma nova reforma trabalhista, né? Uma nova posição de retirar direitos dos trabalhadores, só que dessa vez através de medida provisória, né? Naquela época, nós tivemos a promessa no governo Temer que a reforma trabalhista traria aí a geração de novos empregos. Nós vimos o resultado. O que nós tivemos foi uma ampliação de 12 milhões para 14 milhões de desempregados. Foi uma grande mentira isso. Então, não é flexibilizando, não é tirando direitos dos trabalhadores que nós vamos efetivamente gerar emprego. É muito importante gerar emprego, mas não é tirando direitos dos trabalhadores, até porque aí nós vamos pagar, sempre jogar aquela história, né? Quem paga a conta é a parte mais fraca, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e nós não podemos concordar com essa posição. Deputado Sanderson,
É uma mudança temporária ou é uma reforma trabalhista? Não, é uma mudança que surge a partir de uma carência de postos de trabalho. Nós já em 11 meses, quase 11 meses de governo, conseguimos, e o deputado Elias Vaz acompanha o trabalho em várias comissões, nós temos trabalhado juntos em algumas comissões, mas nós conseguimos, a duras penas, gerar 750 mil novos postos de trabalho em 2019. Considerando a crise mundial que tem afetado muitos países da América do Sul, quase todos, gerar 750 mil novos empregos é algo que nem nós imaginávamos que conseguiríamos, e a tendência é chegar até final de dezembro com 1 milhão de novos postos de trabalho. Agora, para isso, precisamos flexibilizar, eu não digo retirar direitos, todos nós somos trabalhadores. Ninguém quer alijar trabalhador ou setores que estão aí produzindo riqueza para o país. Agora, flexibilizar é uma palavra que tem que ser introduzida no cenário político nacional, e para isso que nós estamos, por exemplo, possibilitando, isso não é obrigação, possibilita jornadas de trabalhos aos finais de semana. Sábados para bancários, por exemplo, domingos para alguns setores, mas sempre flexibilizando, dando a possibilidade desses setores, desses trabalhadores, desses operadores trabalharem em horários e dias que hoje são proibidos. Então o mercado vai dizer, né, se não for interessante para o empresário ou para o trabalhador, aquele trabalhador ou o setor não irá abrir suas portas nos sábados ou em domingos. Se for interessante, por exemplo, é uma crítica, isso que ocorre aqui no Brasil, né, mas que em outros países já enfrentaram. Bancos trabalharem só de segunda a sexta. Em vários países do mundo, bancos trabalham finais de semana. Porque justamente empregados da indústria, do comércio, servidores públicos, que não têm condições de fazer serviços bancários durante a semana, podem utilizar serviços bancários nos finais de semana, no caso aqui em sábados, né? Há a possibilidade também de trabalhadores que hoje são proibidos, isso é uma proibição legal, uma proibição que já está quase ingressando na área da intervenção, proibindo trabalhadores de trabalharem aos domingos. Mais uma vez eu digo, o mercado vai dizer se um dado setor precisa trabalhar aos domingos, e ele só vai precisar se a demanda exigir. Se a demanda não exigir, obviamente que o empregador não vai abrir um setor para ficar às moscas. Agora, se aquele setor, aquele empreendedor precisar abrir o seu negócio no domingo, todo mundo vai querer trabalhar domingo porque ele vai estar recebendo por isso. Deputado Elias Vaz. Essa questão de trabalhar o domingo mesmo é um bom exemplo. O problema hoje não é que as pessoas não podem trabalhar os domingos. O problema é que até na área de professor mesmo, a gente vê cursinhos que às vezes fazem aí um intensivo aí final de semana. O problema é que a regra diz hoje que ele recebe em dobro. E com essa nova regra que está sendo colocada, ele basicamente só basta ele ter uma folga no meio de semana, ou seja, ele não recebe nada a mais por trabalhar no domingo. Então é isso que a gente discorda. Deixa de ser configurada a hora extra. Exatamente. Então ele é como se fosse um dia normal. E isso nós não podemos aceitar, porque é uma flexibilização que contraria, evidentemente, o interesse do trabalhador, né? E nós temos várias situações aqui, porque tem a situação da flexibilização, que na minha opinião é muito perigosa, porque daqui a pouco nós vamos falar, não, vamos voltar ao regime de escravidão, né? Porque aí fica bem mais fácil para o empresário. Agora, nesse caso da vedação do trabalho aos fins de semana, o deputado Sanderson vê como uma intervenção do Estado na iniciativa privada. Como é que o senhor avalia? O que acontece hoje? Como é que a regra fala hoje? Quando você trabalha final de semana hoje, né, nas categorias profissionais, é obrigado a pagar em dobro, porque é um dia, por lei, destinado ao descanso. Agora, com essa regra, você está flexibilizando, dizendo o seguinte, que não precisa mais. Se você quiser que o seu funcionário trabalhe aos domingos, você, na verdade, não vai pagar nada a mais por isso. Então, é isso que a gente escolhe. Basta respeitar o dia de folga. Aliás, isso já aconteceu, essa tentativa de passar essa regra aqui numa medida provisória este ano, e foi rejeitada. O Senado retirou isso, inclusive.
Inclusive, é uma situação que já foi discutida por esse Congresso, e esse Congresso, na verdade, através do Senado, retirou essa regra. Chegou a ser aprovado na Câmara e ser rejeitado no Senado. Mas o presidente insiste em colocar essa regra. Então, nós discordamos desse tipo de posição, e é preciso dizer assim, tem várias outras situações que estão sendo colocadas aqui. Até uma questão, que a pessoa, por exemplo, comete um acidente, né? Está mexendo com o auxílio-acidente. Isso não é provisório, isso vai acontecer de forma definitiva, né? Se você, por exemplo, hoje ganha R$1.000 e sofre um acidente, você recebe auxílio-acidente de R$500. Com a nova regra, agora vai ser de R$300. Então, aí vamos colocar para outras regras que estão colocando. Veja bem, nós acabamos de aprovar aqui, né, eu achei que foi mais uma medida contra o trabalhador, a reforma da Previdência, né, dizendo que a Previdência precisa ter sustentabilidade. Pois bem, nós estamos colocando para as empresas aqui contratarem, fazer essas contratações de jovens de até 28 anos, 18 até 28 anos, eles estão colocando aqui nesse momento, né, a isenção do salário de educação, que é para bancar o ensino fundamental, né? A questão do INSS, nós acabamos de aprovar aqui a questão da reforma da Previdência, dizendo que nós temos um problema de caixa na Previdência, de déficit, e aí agora o empresário não vai precisar fazer essa contribuição, né? Além também da ausência de contribuição para o Sistema S, que cuida da formação técnica, profissional. Quando a gente fala em geração de emprego, sempre a gente vê uma outra discussão se tem a qualificação profissional. Ora, nós vamos tirar recurso da qualificação e dizer que nós estamos contribuindo para efetivamente geração de emprego? Isso é totalmente contraditório. Então, essa medida provisória, né, por isso que é muito importante que a lei, uma situação como essa, não fosse utilizada, porque é isso que está valendo hoje. Isso é uma regra que já está valendo, o que é um grande absurdo. Nós precisaríamos realmente fazer uma discussão mais profunda com a sociedade e não, na verdade, colocar uma alteração tão profunda, quer dizer, são mais de 100 artigos da CLT que estão sendo modificados através de medida provisória. É um grande Deputado absurdo. Sanderson, Veja, não é contraditório essa afirmação? A gente partir da reforma tributária, da reforma da Previdência, pelo déficit fiscal, e ter agora uma isenção? Não, eu ainda quero tratar, deputado Elias Vaz e Daniela, senhores espectadores, nada é mais relevante e urgente que geração de emprego, em qualquer lugar do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile. Nós precisamos gerar emprego. Quem tiver a fórmula mágica para nós gerarmos emprego, nos deem que nós vamos lá buscar. Nós recebemos o governo em janeiro deste ano com 13 milhões de desempregados. Já estamos em 12. Nós vamos reduzindo cada vez mais a nossa tendência, porque não adianta nós acertarmos o governo na segurança pública, nós diminuímos já, graças ao empenho de vários setores, em 22% o número de homicídios violentos no Brasil. A segurança está caminhando bem. Agora, não vai adiantar nós estarmos na questão da criminalidade e no combate ao crime organizado, violento, difuso, estarmos indo bem, se nós não gerarmos emprego. Se nós não retirarmos a juventude da informalidade ou do desemprego, nós vamos estar enxugando o gelo. Esse jovem que não consegue entrar no mercado, e não consegue, tem uma série de razões, dentre elas a burocracia, o custo do Brasil que é muito elevado. O jovem quer entrar, ele quer ter a oportunidade, como nós tivemos lá há 30 anos atrás, de entrar no mercado. Hoje, para um jovem entrar no mercado é quase impossível, porque ele não tem experiência, ele não tem know-how para várias atividades, mas ele tem que ganhar um salário igual a aquele que já está no mercado há 8, 10, 12 anos. Então, o que era o nosso objetivo? Gerar emprego para essa juventude que está aí, muitas vezes, nem trabalhando e nem estudando, de 18 a 29 anos. É um regime especial, só as empresas, deputado Elias, as empresas só vão poder ter esse regime de trabalho em até 20% do seu efetivo. Então, uma indústria automobilística só vai poder, por exemplo, contar com até 20% do seu quadro nesse regime especial. E ainda assim, por tempo determinado. Então, são alternativas que nós estamos construindo para retirar um exército de jovens que hoje estão absolutamente desalentados. Não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, querendo trabalhar, e é para essa população, em torno de 3 a 4 milhões de jovens, que nós pretendemos incluí-los no mercado de trabalho. E aí há uma alternativa de nós tributarmos ou cobrarmos uma taxa de 7,5%
do seguro-desemprego para que, através dessa receita, houvesse ou haja uma compensação para que esse empresário possa contratar jovens de 18 a 29 anos, que é a principal, o foco principal, prioritário da medida provisória é incluir jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho, no mercado formal de trabalho. Agora, obviamente, a Câmara vai dizer, não, nós não temos interesse, né? Vamos fazer um debate, a comissão especial já foi criada, inclusive, e nesse debate nós vamos falar, é o papel do governo apresentar sugestões, como também é o papel do Congresso dizer, não nos interessa, ou sim, interessa. A Câmara, inclusive, já votou e aprovou o funcionamento de algumas atividades em finais de semana. O Senado que não concordou. Então, vejo sim como uma alternativa, nós temos que criar medidas diferentes para gerar soluções diferentes. Nós temos aí 30 anos de marasmo que todo mundo critica que o desemprego, mas ninguém faz nada diferente. E essa é a proposta, então, para que geremos emprego. A oposição tem outra alternativa para estimular aí o emprego dessa faixa etária da juventude, que de fato é um dos maiores prejudicados pelo desemprego? Olha, é claro que nós temos que gerar emprego. Agora, você não pode colocar, por exemplo, o desempregado para sustentar um programa como esse, né? Quer dizer, quem está recebendo o seguro-desemprego é quem está a caminho de uma situação muito difícil. E você, na verdade, taxar esse trabalhador que está desempregado através do seguro-desemprego, para ele sustentar esse programa e retirar do empresariado, né? Então vamos pegar o exemplo que foi dado aqui de uma proprietária de uma indústria automobilística, por exemplo, de poder dar essa contribuição, ou de mesmo de um banco, né, de poder, de uma grande empresa, poder dar essa contribuição, quer dizer, retirar a responsabilidade deles e jogar a responsabilidade para o desempregado financiar uma situação como essa, é um grande absurdo. Nós achamos que o problema não é a questão de enfrentar o desemprego. O desemprego nós vamos enfrentar, né? Aliás, às vezes o país tem se dedicado a pautas, né? O governo, por exemplo, absurdas, quando deixa de tratar assuntos importantes como a questão da geração de emprego. Mas nós entendemos que não é retirando direito dos trabalhadores que nós vamos fazer isso. E a reforma trabalhista que foi feita com esse mesmo argumento mostrou que não é por aí, que isso não funciona, né? Então, o que nós estamos colocando... O que é a saída, deputado? Olha, eu acho que a saída é, na verdade, você incentivar, né, por exemplo, dar um novo papel. Eu, o deputado Sanders, por exemplo, nós participamos da CPI do BNDES, né? O BNDES, historicamente, e aí eu quero fazer um registro, esse desemprego não foi gerado nesse governo agora, é verdade, foi por um conjunto de governos que teve a responsabilidade pela geração desse desemprego. E o BNDES, por exemplo, que tinha que ter tido um papel de financiamento de micro, pequenas empresas, foi financiar Odebrecht, JBS, grandes grupos econômicos que não geravam, na verdade, emprego. Através de corrupção gigantesca. Então, nós concordamos com isso, quer dizer, era um mecanismo interessante, que o BNDES é um instrumento importante de geração de emprego. Quer dizer, teve um período de 3 anos que o BNDES chegou a colocar mais de 500 bilhões de reais, só que quase 80% disso em mega empresas. Isso efetivamente não gerou emprego. Então, um bom mecanismo é o BNDES ocupar um papel de incentivo à micro, à pequena e média empresa, quem de fato gera emprego no nosso país. E também ter uma política fiscal diferenciada. Hoje, sabe o que acontece com a política tributária do Brasil? Ela é o seguinte, os amigos do rei não pagam impostos. O ano passado nós tivemos uma renúncia fiscal de 360 bilhões. Só que esses 360 bilhões não está localizado no pequeno e na média empresa, não, que paga uma carga tributária pesada, mas sim nas grandes empresas. Então nós temos, o Brasil funciona, o sistema tributário dele, como um Robin Hood às avessas. Nós precisamos inverter isso. Quem precisa realmente de incentivo fiscal é quem está começando. É o pequeno, o médio, o micro, né? Esse sim precisaria. Então, nós temos várias formas de intervenção do Estado que poderia sim estar incentivando a geração de emprego. Agora, não acredito que a gente tratar os desiguais de forma igual, quer dizer, ter uma política hoje para favorecer grandes empresas, por exemplo, que vão instrumentalizar isso aqui, né, evidentemente, causando prejuízo para o trabalhador. Isso nós não podemos concordar. Deputado Sanders, o senhor acha que pode haver esse caminho de acordo aqui no Congresso de se deslocar essa cobrança do seguro-desemprego para, por exemplo, acabar com as desonerações, como o deputado Elias Vaz citou? Nosso, né, com o encaminhamento da medida provisória, podia ser um projeto de lei, que talvez ficaria aí num escaninho 3, 4 anos até que o Congresso resolvesse atacar o projeto. Então, a medida provisória faz com que o Congresso, de forma já rápida,
se dedique à discussão. Tudo aquilo que o parlamento entender que é abusivo será certamente retirado. Isso aí nós estamos de pleno acordo e conscientes de que esse é o papel de uma democracia. Executivo sendo executivo, Congresso sendo Congresso Nacional, Poder Judiciário sendo Poder Judiciário. Esse é o melhor dos mundos e nós estamos caminhando para isso. Eu até vi uma matéria hoje dizendo que um sem número de medidas provisórias apresentadas pelo governo federal foram reprovadas pelo Congresso. Isso é bom. Isso é sinal que o executivo agora está sendo executivo. Não há mais aquela promiscuidade entre executivo e Congresso que até pouco tempo existia. Congressistas mandavam no executivo, o executivo mandava na Câmara. Isso não é bom para país nenhum. Agora, é importante assinalar, Elias levantasse uma questão muito importante. Hoje o BNDES não tem condições de fazer aportes nem a pequena, nem a média, e muito menos a grandes empresas, porque não tem dinheiro. Produto dos últimos 15 anos de corrupção, de má gestão, de irresponsabilidade dos últimos governos, o BNDES foi dilapidado. Nós vimos lá na CPI do BNDES. Então, mais de 500 bilhões que poderiam ter sido entregues a pequenas e médias empresas não foram entregues. Ao contrário, foram desviados. Agora nós precisamos achar alternativas. Não há bancos públicos em condições de entrarem aportando dinheiro. Nós precisamos, então, achar uma maneira para continuar reduzindo, né? E isso é um trabalho, e aqui vale lembrar, o próprio Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e sua equipe, tem sido enfático na eliminação de isenções e de imunidades. Todos têm acompanhado, ele tem sido inclusive criticado por alguns setores de que o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, né, está quase que atacando aqueles que há muito tempo tiveram, mas essa é a palavra, né, tratar a todos de forma igualitária. Deputado Elias, eu só vou discordar que o BNDES tem dinheiro, tanto é que está devolvendo muito dinheiro para o Ministério da Economia. O problema é que o Brasil hoje é escravo de um problema fiscal, né? Onde nós, inclusive, temos que alimentar o pagamento do serviço de uma dívida absurda que consome quase 400 bilhões por ano. Né? Então, por um lado é 400 bilhões indo para banqueiros, por outro lado é mais 300 bilhões com renúncia fiscal. Não tem país que aguenta. Né? Aí tem que fazer reforma da Previdência, tem que flexibilizar relações de trabalho. Né? Por quê? Porque não enfrenta os poderosos. Nós temos que inverter essa lógica. Né? É preciso realmente a gente fazer uma nova localização do que é prioridade, é a geração de emprego, é combater a desigualdade social, porque não adianta um país ser rico, tá? Da demonstração do Chile, foi muito bem, todo mundo era elogiado dos aspectos econômicos, mas de repente surgiu uma grande mobilização lá porque a população não aguenta a desigualdade social. Um país é rico, não é quando tem uma elite só rica, não. Um país é rico quando o seu povo é rico. Né? Então é preciso ter uma visão e o Brasil é um país muito desigual e nós precisamos ter mecanismos para combater isso. Né? Com isso, eu tenho certeza que vai gerar muito emprego, porque a concentração de riqueza também provoca o desemprego. Agora, deputado, o senhor acha que pode haver a conciliação dentro desse texto da medida provisória, desse equilíbrio, como o deputado Sanderson sugeriu aí, até de se deslocar essa cobrança? Eu vou fazer aqui até um comentário, porque acho que dessas 1.930 emendas que tiveram, acho que a maioria são supressivas, né? Porque acho que a maioria dos deputados discordam de um conjunto de medidas que nós temos aqui. Né? Então, eu, sinceramente, penso que até o deputado, assim, a gente tem que fazer uma autocrítica, que o Congresso, às vezes, tem um ritmo muito lento para resolver muitos problemas que o país tem, mas também as medidas provisórias, nós tivemos uma banalização das medidas provisórias do Brasil. E aí não é só desse governo, não. Isso vem lá do governo do Lula, da Dilma, do Temer e agora do Bolsonaro. Todos eles instrumentalizam a medida do Bolsonaro, a medida provisória, o governo Bolsonaro não foi diferente, como quase uma regra. Né? A medida provisória era para ser uma exceção. Né? Hoje, qualquer coisa importante que o presidente da República considera, eu repito, não é só esse governo, os outros também faziam assim, utiliza do instrumento da medida provisória. Então, eu, particularmente, acho que a medida provisória é um equívoco. Por quê? Porque a medida provisória, primeiro, não foi suficientemente, o parlamento, com todos os seus defeitos, aqui ecoa várias posições da sociedade. Aqui você tem todo tipo de posição. Né? Então, é muito importante até para a gente ter esse termômetro do que a sociedade pensa. Né? Então, ele é mais democrático. Né? Além do que, eu acho que quando o governo utiliza de forma sistemática as medidas provisórias, ele usurpa uma função de legislar, que é do Congresso e não do Executivo.
Deputados, a gente está caminhando para o final. Queria que os senhores fizessem suas considerações finais em 30 segundinhos. Deputado Sanderson. A medida provisória 905/2019 é uma resposta imediata a um problema gravíssimo, desemprego. Nós precisamos gerar postos de trabalho e não será com marasmo, não será com promessas vãs que nós criaremos empregos. Então, para gerar emprego é iniciativa, propostas efetivas e essa proposta será debatida pela Câmara Federal. Tenho certeza que os deputados terão a sensibilidade para entender. É melhor ter um jovem desempregado, sem estudo e sem esperança, ou ter alguém com possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, de apresentar o seu capital intelectual e físico e aí sim poder, de forma definitiva, ser um trabalhador formal, contribuindo para a riqueza do Brasil. Deputado Elias Vaz, 30 segundos. Bom, a medida provisória 905 trata-se de uma nova reforma trabalhista, né? Não é à toa que o Ministério Público do Trabalho já levantou preocupações, o DIEESE, as centrais sindicais, a OAB, todas já se manifestaram contrário a essa medida provisória, porque realmente ela faz uma localização que o problema do emprego do país, o culpado é o trabalhador. E, sinceramente, o trabalhador é vítima de uma política econômica ao longo dos anos, eu repito, equivocada, né, que tem gerado um grande problema. Agora não é jogando a conta para o trabalhador pagar, é que nós vamos resolver esse problema. Por isso nós somos contra da forma como essa medida provisória foi construída. Deputados, obrigada pela participação. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre mudanças nas regras trabalhistas com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Elias Vaz, do PSB de Goiás. Você pode rever este e todos os nossos programas em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.